Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Desde já dá um like aí, dá um joinha, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube ou então os canais da nossa comunidade, da nossa Igreja Casa na Rocha. É bem fácil, Igreja Casa na Rocha, YouTube, Instagram, Facebook e também no Spotify. Estamos aqui para servir os irmãos, trazer uma palavra de conhecimento, de sabedoria do alto para o seu coração. Nossa palavra-chave hoje é arrependimento. O que é o arrependimento? Qual é a importância do arrependimento à luz da palavra de Deus na vida do crente? Será que você entende que o arrependimento é a chave que abre céus e terra diante da sua vida, diante do seu coração, dentro da sua trajetória, dentro da sua história? Arrependimento. Em primeiro lugar, nós vamos definir o que é arrependimento. E arrependimento é um pesar, é uma lamentação pelo mal cometido, diz o dicionário Oxford Language. Ele diz que arrependimento é isso, é um pesar ou uma lamentação pelo mal cometido, uma espécie de compulsão de coração, contrição diante de um erro ou uma falha humana. Também, outra definição de arrependimento é negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Vou repetir: negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Mas o que a Bíblia diz sobre arrependimento? Nós queremos começar aqui com 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 é um famoso texto que fala sobre isso. Ele diz: se o meu povo, ou seja, está falando tanto individualmente, mas principalmente na coletividade, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que promessa extraordinária de bênção, de prosperidade, de graça de Deus, do favor do Deus da Bíblia Sagrada, do Deus Criador dos céus e da terra, sobre aqueles que se arrependerem. Se o seu povo, se os seus filhos, se aqueles que têm aliança com o Senhor, né? Aqueles que são chamados segundo o seu nome, se humilharem, aqui fala de quebrantamento, orarem, buscarem a face do Senhor, buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, que é o arrependimento, então o Senhor ouvirá as nossas orações lá dos céus, perdoará os nossos pecados e virá para sarar a nossa terra. Muita gente quer que Deus sare, que Deus o abençoe, que Deus o prospere, mas não está disposto a se humilhar, a orar, buscar o Senhor e se converter principalmente dos seus maus caminhos. Não funciona. Existe o perfil do céu, a condição de Deus para que haja restauração, para que Ele venha perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E fica muito claro aqui em 2 Crônicas 7,14. Se quebrante, se humilhe, se quebrante, né? Se fique contrito diante do Senhor, para que Deus venha sarar a tua vida, a tua casa, a tua família. E é tremendo isso. Provérbios 28,13 é outro trecho lindíssimo que fala sobre o valor do arrependimento diante do Senhor. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, confessa e deixa. Aqui está o arrependimento. Não adianta nada eu confessar e não abandonar o pecado. E não adianta nada eu dizer que eu abandono o pecado se eu não confessar. São dois princípios eternos, imutáveis, que precisam estar na nossa vida. Confissão de pecados e o abandono de pecados, que é o arrependimento que nós estamos falando. Mas se nós encobrirmos, escondemos, jogarmos para debaixo do tapete e não resolvermos essas transgressões, transgressão significa quebra da lei de Deus, violar uma lei divina, desobedecer os mandamentos do Senhor, nunca prosperaremos. Então o segredo da verdadeira prosperidade é a confissão e o abandono de práticas transgressoras, pecaminosas. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus,
Portanto, convertei-vos e vivei. Olha que coisa linda. A vida vem a partir do arrependimento, a partir da conversão genuína. A Bíblia está dizendo que Deus não tem prazer nenhum em destruir, na morte de ninguém. Não, Deus não tem. Deus quer que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, é o que diz no final da epístola de Pedro. Sim, Deus não gostaria que ninguém fosse para o inferno, mas infelizmente muitos, por endurecerem o seu coração, por não se converterem dos seus maus caminhos, por não se quebrantarem e humilharem aos pés da cruz diante de Jesus, por não confessarem os seus pecados e abandonarem práticas que ofendem o coração de Deus e destroem a própria vida daqueles que assim ofendem a Deus, infelizmente sofrerão danação, condenação eterna. Olha o que diz Marcos 1,15, dizendo aqui Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só que coisa linda, gente. A maior marca de que nós cremos no Evangelho de Jesus é o arrependimento. O arrependimento também atrai os céus para a terra. Abre os céus novamente sobre a nossa vida. Quando não há arrependimento, quando há uma vida de pecado cíclico, de abandono de Deus, o que nós falamos ontem, apostasia, os céus se fecham, os céus se tornam de bronze. Toda oração que você faz, Deus não escuta, porque existem coisas mal resolvidas que precisam ser confessadas e abandonadas para que o reino de Deus venha, esteja próximo de nós, para que a glória, a graça, o poder, as promessas, as bem-aventuranças de Deus sejam derramadas sobre nós. Então, creia no Evangelho, mas também crendo no Evangelho, lembre-se que a chave do Evangelho, Evangelion, a boa notícia da salvação, é o arrependimento dos nossos pecados. Atos 2,38, também um trecho lindíssimo, respondeu-lhes Pedro, Pedro aqui pregando para o povo: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Muitos querem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só vem depois que pecados são confessados e arrependidos, para que haja remissão, a retirada dos nossos pecados. A Bíblia diz: nós temos que nos arrependermos e temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo. Temos que firmar uma aliança com a igreja local, com a nossa comunidade de fé, com o próprio Jesus Cristo através do batismo, revelando através da nossa vida frutos de arrependimento. Aí sim, os nossos pecados serão remidos, serão retirados, banidos, arrancados da nossa vida e receberemos o dom, as dádivas, as bênçãos, os ministérios, os dons sobrenaturais e espirituais e a própria pessoa do Espírito Santo morando e habitando em cada um de nós. Olha o que diz Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica, adverte os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha só, o desejo de Deus é que o arrependimento seja universal, seja para todos. Então é muito importante isso. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Isso não significa que nós não sejamos culpados diante do Senhor, não. Mas Deus quer nos tirar da ignorância e quer nos levar ao arrependimento. Tudo isso por ação direta do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz voltar a alinhar o nosso coração com relação a Deus, promovendo arrependimento, confissão e abandono de práticas equivocadas, tá bom? 2 Coríntios 7:10 é outro trecho tremendo, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou seja, coisa ruim não faz. Mas a tristeza do mundo, sim, produz morte. Existem dois tipos de tristeza na Bíblia Sagrada, 2 Coríntios 7:10. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento e logo em seguida, como continuidade, como consequência do arrependimento, promove a vida eterna, a salvação. Mas existe um outro tipo de tristeza, que é a tristeza segundo o mundo, que sim,
produz apenas morte, porque aquela pessoa que se sente triste, pesaroso, né? Ela tem ali uma tristeza profunda, mas ela não se predispõe a mudar, ela não deseja mudança e transformação na sua vida, continua no erro e na prática equivocada, e por isso a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Quando fala morte aqui, fala tanto de morte física, que pode vir como uma das consequências do pecado, como também morte espiritual, alienação de Deus, você viver longe da presença de Deus, em condenação eterna, infelizmente. Para terminar, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus aqui, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, todo pecado pode ser perdoado se houver arrependimento no nosso coração. É o que diz a Bíblia, de todo pecado nós podemos ser justificados, perdoados de toda injustiça, se nós confessarmos os nossos pecados. Ele, Jesus, é fiel, é justo para cumprir a sua palavra e perdoar eu e você de todo pecado, confessado, arrependido e purificado através do sangue de Jesus, tá bom? Então nós vimos aqui ao longo do trecho sagrado, desde 2 Crônicas 7,14 até 1 João 1,9, a importância do arrependimento. Só lembrando, arrependimento significa pesar ou lamentação pelo mal cometido. Alguma infração, alguma violação da lei de Deus foi cometida. Significa contrição de espírito, quebrantamento, humildade, né? Você sentir esse pesar, essa tristeza segundo Deus. Arrependimento significa negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga os passos de Jesus, é o que diz o trecho sagrado, o Evangelho. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos seguir o modelo de Jesus, e o modelo de Jesus é o modelo em quebrantamento, humildade, contrição, e conforme nós aprendemos com Jesus, o modelo de Jesus produz frutos de arrependimento, confissão e abandono de práticas equivocadas, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Espero que você tenha aprendido mais sobre o que é arrependimento, a necessidade do arrependimento na vida do cristão e o que ela produz dentro da nossa vida quando nós confessamos, nos arrependemos, nos humilhamos diante de Deus. Existe graça, existe misericórdia, existe purificação e perdão de pecados para todo pecador que se arrepende. Um fato já é claro, todos nós somos pecadores. Para Deus só existe dois grupos de pecadores, porque todos pecaram, todos se extraviaram, todos se corromperam, diz Romanos 3,23. Mas é interessante que existe para Deus dois tipos de pecadores: pecadores que se arrependem e pecadores que não reconhecem que são pecadores, ou às vezes até reconhecem, mas não se predispõem a se arrepender. Quem se arrepende, quem reconhece que é pecador e se arrepende, trilha o caminho da salvação, porque sim, há remissão de pecados, purificação através do sangue de Jesus. Quem não reconhece que é pecador, ou até acredita que é pecador, mas não se predispõe a mudar, a se arrepender de verdade, infelizmente está trilhando caminhos de morte, caminhos de condenação eterna, e se não mudar essa postura até o final da sua vida, ou até Jesus voltar, infelizmente sofrerá os juízos eternos. Então não caia nessa cilada, pelo contrário, viva uma vida em arrependimento e quebrantamento diante de Deus. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, espero que você tenha aprendido coisas preciosas acerca da palavra de Deus, dos princípios e valores cristãos. Não esqueça de dar um joinha, apertar o sininho, deixar seus comentários de onde você está nos assistindo, o que você aprendeu com esse vídeo, o que Deus falou no seu coração. Também aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja. Hoje mesmo temos culto à tarde, temos o culto Conquiste nessa tarde, um culto de promessas, um culto de conquistas, de bênção, de graça de Deus sobre a nossa vida. Então vem estar conosco, sexta-feira às 3 horas, quarta-feira às 20 horas, sexta-feira à noite o culto da juventude às 20 horas e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã
e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais, o endereço da igreja, horário de culto e também as informações para que você possa contribuir nesse ministério. Te incentivo a fazer isso, que Deus te abençoe desde já. Agradecemos o carinho de cada um dos irmãos. Continue conectado conosco e compartilhe esse vídeo através do seu story, do seu WhatsApp, Facebook. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, a fim de que o máximo de pessoas possam receber essa informação, esse conhecimento de Deus, essa sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém? Quero terminar orando pela sua vida, Senhor Jesus. Ó Deus, hoje nós falamos sobre o arrependimento. Senhor, dá-nos um coração em arrependimento e quebrantamento na Tua presença. Perdoa cada um dos nossos pecados, nos lava com Teu sangue precioso, que sempre haja no nosso coração quebrantamento, disponibilidade de reconhecimento de erros e falhas diante da Tua presença, diante do Senhor. Que o pecado seja, ó Deus, apenas um evento de tropeço na nossa vida, mas não algo cíclico, contínuo na nossa vida, que nos leve à alienação de Deus ou à condenação. Não, Senhor, que o pecado seja um tropeço na vida do crente, mas que logo ele se levante no Senhor, confessando, se arrependendo, abandonando e fazendo de tudo para não pecar, vivendo uma vida santa, piedosa, correta, honesta diante do Senhor. O Senhor gera arrependimento, quebrantamento, contrição de espírito. Derrama o Teu Espírito Santo sobre os corações, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa os Teus filhos de todos os lados. Derrama, Pai, essa chave de avivamento, que é o arrependimento, Pai, gerando mudança, transformação de vida e restauração de vidas, famílias e da sociedade. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa cada um dos dizimistas, ofertantes, irmãos e irmãs que estão conectados conosco, que estão engajados nessa obra linda que o Senhor está fazendo. Abençoa o Teu povo, a Tua casa, a Tua igreja. Em nome de Jesus, sara a nossa terra, restaura as nossas vidas, os nossos corações. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, beijão. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.